Estou aqui com os missionários, o John Santos e a Carol Santos, de Jesus. De Jesus é porque são de Jesus. E eles vão compartilhar um pouquinho para a gente a experiência deles missionária, tanto no sertão, em Alagoas e na China, né? Tem outro lugar, se tiver outro lugar também quiser compartilhar, né? É sim. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, assim, vocês têm liberdade também de falar outros assuntos, mas eu queria perguntar uma experiência assim boa e uma experiência ruim no campo missionário que vocês tiveram, nos dois, tanto em Alagoas como na China. Sim. Bom, da China, né? Falar um pouquinho lá. Foi um privilégio nosso de poder estar servindo lá. Eu fui para a China a primeira vez com 21 anos, né? Fui para ficar mais ou menos 2 meses, né? Foi uma experiência muito boa, eu estava com 21 anos. E depois nós retornamos para lá, depois casamos, né? Retornamos para a China, quando a gente estava com 26, 27 anos. E foi muito bom, né? Foi muito bom, tem sido bom, né? Na verdade a gente está aqui esperando a China reabrir para a gente poder voltar, né? A experiência para mim, né, muito boa lá foi de aprender que existem outros formatos de nós evangelizarmos, de nós pregarmos a palavra de Deus. Por quê? Eu cheguei lá e eu fiquei meio que assim, perguntando para o Senhor, mas como é que eu vou pregar o Evangelho, sendo que é um país onde a gente não pode, de forma liberal, de forma sem infringir, né, as leis lá, como é que eu prego o Evangelho, né? Então é meio assim, pregar o Evangelho sem palavras. E Deus me deu uma oportunidade muito grande de estar dentro de uma escola, no jardim da infância. Eu fui convidado para dar aula de inglês, eu ainda estudava chinês, né, de manhã. E à tarde eu tinha um horário, 1 hora mais ou menos, que eu fui convidado para dar aula de inglês numa escolinha, num jardim da infância, né? E eu lembro que eu falei assim, Senhor, né, mas eu vim aqui para a China para pregar o teu evangelho, para, né, transformar essa nação e toda aquela expectativa que um missionário novo, né, tem, né, quando ele chega num campo. Mas foi muito interessante porque Deus mostrou assim que não é daquela forma que eu sempre imaginava que ia ser feito, não era daquele jeito, como aqui no Brasil a gente, né, panfleta, entrega um livrinho ou às vezes tem a oportunidade de chamar alguém para dentro aqui da igreja, né, falando assim, vem num culto, vai ter uma reunião de casais, ou vai ter uma reunião de adolescentes, ou vai ter a celebração, né, da ceia, ou vai ter um batismo, e a gente convida as pessoas. Lá não tem isso, lá não tinha como. Mas foi através dessa oportunidade que a gente teve mais acesso a gente teve acesso primeiro às crianças, lógico, né? Então eu ensinava aquelas crianças em inglês, mas eu usava materiais bíblicos. Então eu usava historinhas da Bíblia, como de Noé, de Davi, né? E os pais começaram a perguntar, falaram assim, olha, meu filho chegou em casa e falou assim, né? Tao Wei, né? Que é Davi em chinês, né? Quem que é Tao Wei, né? E eu falava, não, então, né, isso daí é uma história da Bíblia, né, que nós somos cristãos, tá? Então eu podia falar, né, já que o pai estava me perguntando, eu falava, né, que eu era cristão, tá? E eu estava então ensinando algumas coisas, algumas histórias, né? E acabou que a gente teve relacionamento com esses pais, a gente pôde testemunhar de Cristo, e principalmente as professoras, porque daí as professoras queriam aprender inglês, a gente chamou elas para nossa casa, para a gente ter um café, né, na verdade é chá, né, a gente toma muito chá lá. Então a gente abriu a nossa sala lá de casa, tivemos as professoras, né, mais ou menos um pouco mais de talvez 10 delas ou menos, e onde a gente usava o inglês, mas a gente usava textos da Bíblia, como a parábola do filho pródigo.
E através daqueles textos em inglês, a gente ensinava em inglês, mas também falava sobre a palavra de Deus. Então, assim, essa foi uma das grandes pérolas, né, que a gente teve lá, né? E as histórias impactavam muito elas, né? Que depois a gente usava o inglês como estratégia, mas usando passagens da Bíblia. E depois que o John conversava sobre cada, né, parágrafo e tal, elas falavam, mas que história mais linda, como meu coração está tocado, onde que vocês encontraram essas histórias? Aí era quando a gente tinha a oportunidade de falar sobre a Bíblia, falar sobre a palavra de Deus. Então a gente viu como que isso foram estratégias que o Senhor trouxe a nós, igual como o John falou, né? No princípio ele falou, Senhor, mas como é isso, né? Eu vim para cá como missionária e aqui dando aula para as crianças. Mas através do Senhor não só nos deu a oportunidade de ministrar na vida das crianças, mas dos pais, daquelas famílias e daquelas professoras. Então foi realmente um tempo maravilhoso que a gente viu como é importante deixar que o Senhor faça. Porque Ele tem a estratégia correta e realmente é Ele que vai estar fazendo, né, a obra. Amém. Eu acho que coisas, né, negativas, né, ou assim, não tão positivas, né, seria assim, uma coisa que muitos missionários, né, ou aqueles que pretendem ir para o campo, né, falam muito assim, querem ir para as nações, tá, né. Uma coisa muito chata pra gente é quando a gente está em outro país como a China, né, por exemplo, é você viver em constante preocupação com questão assim, burocrática do teu visto, que você tem que ter assim, uma legalidade para estar ali, né? Você não simplesmente pega um visto de turista, você pode ir para a China ficar 3 meses, mas e aí depois, né? Então assim, e ali na China pegava um pouquinho mais, era mais chato, por quê? Porque por causa do comunismo ali, e das restrições, todo estrangeiro que entra dentro da China, seja ele turista, né, ele não tem visto de missionário lá, então a gente, né, a gente entrou como, a primeira vez quando eu fui com 20 anos, eu fui como turista, né, rapidinho. Depois nós entramos com visto de estudante e depois a gente trocamos com visto de trabalho, né. Mas olha só, toda vez que nós entramos na China, todo estrangeiro, você tem que se registrar na polícia. Então você tem que, se você não está no hotel, né, como no nosso caso, que a gente tinha uma residência, então se a gente saísse, né, para um outro país ou para o Brasil, toda vez que a gente retornasse, eu tinha que ir na delegacia, esperar lá, né, porque era bem moroso, né, como praticamente em toda a delegacia também aqui no Brasil, não é uma coisa, né, ágil, né, e lá era pior ainda, porque você como estrangeiro, eles te tratavam com menos consideração ainda, e a gente tinha que se registrar lá na polícia, preencher um formulário para mim, para minha esposa, para meus 2 filhos, com os passaportes, xerox de passaporte, pedir autorização para eles, literalmente era uma autorização que eu estava requerindo, falei assim, olha, eu estou aqui pedindo, mesmo que eu tenha visto, mesmo que eu tenha, né, fui dada a entrada, mas eu tinha que me registrar lá para que a polícia soubesse que, essa família estrangeira está morando ali, naquele bairro, naquele endereço, né, e teve até casos, assim, na última vez que a gente mudamos de região, a polícia falou assim, não, mas não é só registrar não, a gente tem que ir lá inspecionar a sua casa. Eu falei assim, meu Deus, essa é nova, né? Então, assim, essas coisas desgastam, né? Desgastam muito, assim, são coisas assim que às vezes agências missionárias ou os próprios missionários, eles não colocam isso dentro do pacote, né? Não levam em consideração esse desgaste e acaba desgastando muito, porque assim, eu perdi uma manhã inteira, né? Você levava eu tinha que preencher aquele documento toda vez que a gente saísse e até se a gente mudasse de região, se a gente fosse para outra região, então a gente tinha esse problema, né? A perda de tempo é um detalhe, né? Porque eu acho que é um desgaste emocional, de você ter que estar sempre pedindo uma autorização para estar naquele local. E aquilo também gera um outro desgaste emocional, questão de que você nunca sabe se você vai ter realmente a legalidade, a autorização para estar naquele local. Então você mora como você não tem certeza que daqui, quando eu tiver que renovar o visto, eles vão aprovar, eles não vão aprovar. Então você está sempre numa constante, você não tem aquela segurança, né, que você vai poder morar 2 anos, 3 anos naquele mesmo local.
O lado bom disso é a questão da nossa dependência no Senhor, né? Que realmente tem que ser completamente nele, crendo que ele é soberano sobre todas as coisas e que a gente vai morar naquele local o tempo que o Senhor permitir, quiser, e ele vai estar nos dando capacidade dessas transições para a gente e para os filhos no momento em que for negado algum visto ou que a gente tiver que mudar. Então realmente o lado bom é que realmente você tem que depender totalmente dele. E uma parte que eu não digo ruim, mas que não uma experiência negativa, mas de dificuldade, que também gera desgaste emocional, é questão de relacionamentos, que quando você vai realmente é o vô, é a avó do seu filho que ficou para trás, os tios, irmãos, né? Amigos queridos. Então essa questão de relacionamentos também é algo que gera um certo desgaste, que o missionário tem que estar realmente firme, né? No Senhor, para que Ele seja a nossa força nesses momentos em que as nossas emoções, né, ficam mais sensíveis, abaladas, né? Então realmente é algo que também não é simples, né, quando a gente está no campo missionário. E é isso aí. Amém. Bênção de Deus.